Oi, pessoal! Hoje mais um tema muito importante da mesa redonda das Raquéis. E o nosso tema é relacionamento abusivo. Sim. E qual a diferença entre o relacionamento saudável e o abusivo? Existe muita diferença, né? Muitas diferenças. Tem a questão de controle, de ciúme, de possessão, né? De ter posse da pessoa. De não demonstrar confiança. Sim. Né? Da realidade também, né? Do que é real e do que não é, das fantasias, de isso aqui não está de acordo. Passa muito pela confiança, pela transparência, sim, mas assim, o quanto eu confio nessa pessoa, mas a pessoa demonstra confiança em mim, né? Tem que ser equalizado. Né? E não pode se sentir ameaçado também, né? Medo, sensação de medo o tempo todo, tudo isso são sinais de alerta. Porque as pessoas, né, que estão sofrendo o abuso não percebem geralmente os sinais que o namorado, ou o marido, ou a esposa está dando, né? Está passando, né? Você que é psicóloga, né? Sim. Às vezes, não sei se você vê muito relato disso no consultório. Não tem, né? Parece que a gente não consegue observar fora da caixinha, né? O que está acontecendo. E a gente vive isso e acha que é normal, né? Porque vai acontecendo muito lentamente. Então, e aí passa pelas emoções, pela dependência emocional, dependência financeira. Sim. Passa por muitas camadas. Então, e quando você está no olho do furacão, você não enxerga e não tem força às vezes para sair, né? Precisa um tempo, precisa ajuda. Uma rede de apoio. Sim. Sim. Então, sinais de amigos, familiares conta muito. E sem julgamento, né? O importante é sem julgar a pessoa, porque realmente quem está dentro do relacionamento às vezes não consegue sair por N motivos que a gente já falou, mas o importante é o de fora não julgar. Nossa, mas por que você não consegue? Por que você não vai, não sai, pega, faz a mala e vai embora? Não é simples, gente. Sim. Não é simples. Tem muitos casos que a gente escuta, né, que você escuta muito mais que eu no consultório. Não é fácil você pegar, fazer a mala e ir embora. Porque envolve muita coisa. Como eu falei, pode envolver dependência financeira, dependência emocional, os filhos ou parentes próximos, às vezes, né? Algum familiar doente. Então, envolve muita coisa. Então, e é uma decisão que não se pode fazer de uma hora para outra, assim. Tem que ser pensada, medida, né? Porque tudo tem consequência. Planejamento, né? Tem que ter um planejamento para você conseguir sair dessa situação. Até porque a gente vê a estatística nessa parte de feminicídio, né? O relacionamento abusivo, ao extremo, pode ocorrer um feminicídio, né? Então a gente vê tantos casos por aí. Então, tem que ter uma rede de apoio, tem que ter um psicólogo, uma assistente social. Envolve uma coisa multidisciplinar, né? De múltiplos profissionais. Mas o que eu acho legal a gente falar agora, Kel, é assim, o relacionamento abusivo não passa somente pela violência física. Às vezes a pessoa fala, mas ele nunca me agrediu. Tá, nunca agrediu. Ou ela, que existe também, né? A violência da mulher para o homem. Mas, estatisticamente, é muito maior, né? Do homem para a mulher. Mas não só físico. O verbal, né? O verbal é muito mais comum. O emocional. Isso de colocar a pessoa em dúvida com a autoestima dela. Isso manipula muito, né? A realidade. E a questão financeira, principalmente. Tem muitas pessoas que não saem do relacionamento pela questão financeira, né? Sim, e se submetem. Né? E mina muito a percepção de capacidade, né? Não, eu não sou capaz de viver sem a pessoa. Volta na dependência emocional, né? Voltamos lá. Então, são muitos fatores. E é legal ver os sinais, né? Porque às vezes uma violência verbal dói muito mais, tem muito mais prejuízo, né? Do que às vezes uma violência física. Violência física nunca, lógico, e é muito prejudicial. Mas não é só ela. Às vezes, para chegar nela, aconteceram muitas outras violências. Começa o verbal, né? Começa o não, né? O porquê, não quero que vá. Né? Olha, e existe uma violência que eu acho muito grave, que é o tratamento de silêncio. Você tá com a pessoa não te dirigir a palavra, punir dessa forma. Isso é muito sério. E muitas pessoas vivem isso e acham até natural. Falam, não. Ou trazem a culpa para si mesmo, né? Então, essa manipulação de culpa são sinais. Né? E é difícil a gente falar porque cada um tem uma história, cada um tem uma particularidade. Né? Então é importante se olhar, se perceber, né? E sentir, né? O que a pessoa sente em si é a grande bússola. Né? Verdade. Fica a reflexão dessa mesa das Raquéis.
E se tem alguém que, né, conhece alguém que está passando por isso, Está se identificando com isso, né? Curta, compartilhe. Isso. E estamos aqui. Com quem você está falando? Com as minhas amigas. Quem são? São minhas amigas do trabalho. A gente tá falando de trabalho. Mas eu não conheço nenhuma. Mas você pode ver as conversas. São só minhas amigas. Eu só não quero que você fale com ninguém, com nenhuma amiga. Mas é por causa do meu trabalho. Eu já falei pra você sair do seu trabalho. Eu falei que eu te banco. Eu falei que eu quero que você fique em casa. Sem falar pros seus pais, sem falar pros seus irmãos, pros seus amigos. Não quero que você tenha convívio com ninguém. É só você e eu aqui em casa. Mas vai fazer falta pra gente. Meu salário ajuda. Não interessa. Eu não quero que você saia. Se você conhece alguém que passa por isso ou se identificou com isso, entre em contato. Estamos aqui para ajudar. Mesa redonda das Raquéis.